Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, já estava com saudades. É muito bom a gente participar desse culto juntos, né? Não é porque é virtual que não é real, pelo contrário, a gente está reunido em nome de Jesus Cristo e no Espírito de Deus, e por isso esse encontro aqui ele é muito importante, ele é muito especial. Eu quero convidar você a preparar o seu coração, a aquecer o seu coração para tudo que nós vamos viver aqui juntos como igreja. Então vamos junto adorar o nosso Deus, louvar o nosso Deus e que você possa viver intensamente esse momento que Deus preparou para você. Amém? Vamos adorar? Jamais nos deixará, jamais nos deixará.
tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Diga muralhas. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vamos declarar nesse momento o poder do nosso Deus. Como um trovão impetuoso, Ele é poderoso. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso é, grandioso é, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso, vitorioso é. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso é, grandioso é. Todos juntos, toda igreja, vitorioso. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Glória a Deus. Você está grato a Deus por tudo que Ele está fazendo na sua vida?
Como é que anda o seu olhar em relação à vida? Porque a Bíblia diz que os olhos são a janela do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem ruins, o seu corpo será cheio de trevas. Por isso eu pergunto, você está grato a Deus? Você está olhando para a vida de maneira saudável? Porque esse é um momento de adoração. O momento de entrega de dízimos e ofertas é um momento de gratidão. Mas tudo isso é consequência da nossa maneira de olhar. Eu queria ajustar o teu olhar para o fato de que você depende de Deus para acordar todos os dias. Você depende de Deus para ter saúde para trabalhar, inteligência, criatividade, dons, talentos, ideias. Você depende de Deus. Ele é que envia todo sustento para você. Ele que abre portas e te conecta às pessoas. Por isso que no dia de hoje você possa ser grato a Deus, entregando o seu dízimo e a sua oferta como um ato de adoração. Aqui você tem esse código de QR Code. Basta você abrir a câmera do seu celular e apontar para ele. Se você está assistindo no seu celular, participando no seu celular, aqui embaixo tem um link na nossa descrição que vai abrir direto nessa mesma página do QR Code, onde você pode fazer a sua contribuição por cartão de crédito ou boleto bancário. Aqui você tem as contas da igreja, Itaú e Bradesco, e você pode fazer uma transferência. Só não deixa de adorar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas, só não deixa de agradecer a Deus, porque a palavra diz que Deus ama quem faz com alegria, Deus ama o generoso. Essa semana eu vi uma frase e eu queria compartilhar com vocês. A frase diz assim: eu nunca vi ninguém ficar pobre pela doação, pela entrega, pela generosidade e pelos dízimos e as ofertas. Normalmente a gente vê as pessoas empobrecendo por muitos outros fatores, mas nunca pelo ato da generosidade. Então que nós sejamos generosos, que nós possamos agradecer a Deus e que nós possamos honrar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos fazer isso enquanto nós cantamos a próxima canção? Que Deus te abençoe, vamos fazer isso juntos então. Tudo que existe
importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I want more than that. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. Set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first kiss. A vida começa em um abrir dos olhos. E quando menos percebemos, começamos a fazer escolhas, umas mais fáceis que as outras. Por exemplo, na hora do confronto, falaremos a verdade ou contaremos uma mentira? Ou mesmo na hora da crise, viveremos pela fé ou iremos murmurar? Seremos obedientes, submissos e honrosos? Ou viveremos sem princípios e valores? Essas escolhas vão definindo quem somos, a nossa essência, nossa vida e nosso futuro. Por isso é importante refletir e analisar, pois a vida é feita de escolhas e essas escolhas podem interferir na nossa vida. Que escolhas você tem feito? Seja bem-vindo à série Código da Vida. Estamos em uma série de mensagens chamada O Código da Vida, e nessa série nós estamos trabalhando princípios cristãos para que nós possamos viver uma vida relevante. Na semana passada nós começamos a falar sobre o primeiro código da vida, e eu quero te perguntar, você se lembra que código é esse? O primeiro código da vida é: não despreze as provações, porque elas te fazem crescer. E hoje nós vamos avançar, nós vamos dar continuidade, e para isso nós vamos adentrar no segundo código da vida, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago 1, verso 5, abre a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, pega um bloco de anotações para que você continue anotando e para que você possa absorver o máximo que você puder. Tiago 1, verso 5, o texto diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Eu vou ler só esse versículo, mas a gente vai trabalhar até o verso 18. Por isso, mais uma vez, deixe a sua Bíblia aberta, não fecha ela, e ao longo da mensagem vai fazendo anotações, porque essa é uma série expositiva em cima da carta de Tiago, e eu quero que você acesse tudo que Deus tem preparado para você. Vamos orar?
Deus, nós queremos pedir ao Senhor que venha falar conosco, destrava nosso coração, a nossa audição, a nossa visão. Nós queremos acessar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nos alimenta, traga direção para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Querido, o que você precisa saber de imediato é que Tiago, irmão de Jesus, ele escreve essa carta num contexto de perseguição. E ele escreve essa carta justamente para ajudar os cristãos a vencerem as provações da vida e alcançarem maturidade espiritual. Por isso, dos versos de 2 a 4, Tiago vai falar muito sobre as provações e ele vai dizer que nós devemos nos alegrar porque elas vão gerar crescimento, maturidade. E agora no verso 5, Tiago vai dizer assim, olha, se você precisa de sabedoria para atravessar a provação, então peça para Deus porque Ele vai te dar. E o interessante é que a forma como Tiago escreve dá a entender que os seres humanos por si só, eles são incapazes de alcançar sabedoria, eles não são sábios, e eles só podem ter sabedoria se eles receberem de Deus. E é interessante porque essa ideia para a gente hoje, ela é fácil de ser entendida, mas você precisa compreender o contexto da época e o choque que essa verdade trouxe na igreja do primeiro século. Por quê? Porque a ideia do judaísmo era que a sabedoria ela poderia ser adquirida com o estudo da Torá, com o estudo da palavra, com a Bíblia que eles tinham naquele tempo. A sabedoria no judaísmo é uma espécie de conhecimento religioso e moral que capacitava o homem daquele tempo para viver. Já para os gregos romanos, a sabedoria era um conhecimento ético, filosófico, científico, que as pessoas iam acumulando ao longo da vida. Portanto, quando o Tiago chega para essas pessoas e diz, vocês não são sábios, vocês precisam de sabedoria, então peçam para Deus, ele causa um grande choque, porque aquelas pessoas elas se achavam sábias aos seus próprios olhos. Agora, o mais interessante aqui é que Tiago ele não é um mestre, ele não pode ser visto apenas como um teólogo, mas principalmente como um pastor dos primeiros cristãos. E esse confronto, ele é muito importante na igreja do primeiro século, porque ele leva aqueles cristãos a um nível de maturidade espiritual. O que Tiago está fazendo é tirar os cristãos do ponto A e levar ao ponto B. É tirar os cristãos de uma vida de religiosidade a uma vida de espiritualidade. É tirar os cristãos de uma vida de devocional a uma vida de devoção. O que Tiago está dizendo aqui é, não basta você conhecer as Escrituras se você não tem uma vida de oração. Ou seja, mais do que fazer a sua devocional, se é que você faz, você precisa ter uma vida de devoção. Por isso Tiago está dizendo, se vocês querem ter sabedoria, não tem outra forma senão se relacionando com Deus, senão pedindo para o próprio Deus. E aí eu te pergunto, o que é sabedoria? Será que você sabe o que é sabedoria? Porque talvez você está confundindo sabedoria com experiência de vida, sabedoria com inteligência, com esperteza. Mas será que você sabe o que realmente significa sabedoria? Cícero diz que sabedoria é a princesa das virtudes. Portanto, querido, sabedoria não é astúcia humana, não é esperteza, não é inteligência. Sabedoria não é experiência. Sabedoria vai muito além de tudo que é natural aos nossos olhos. Por exemplo, poderíamos dizer que sabedoria é o conhecimento que Deus tem sendo comunicado aos seres humanos para que eles vivam uma vida de qualidade. Em outras palavras, receber a sabedoria é o mesmo que compartilhar do conhecimento que Deus tem e aplicá-lo na nossa vida. Para Tiago, a sabedoria não se refere somente ao conhecimento das ciências, mas sim ao entendimento da vida pela ótica de Deus. Agora, uma vez que você já sabe o que é sabedoria, nós devemos então pedir sabedoria para o quê? Nós devemos pedir sabedoria para fazer o quê? E de acordo com a carta de Tiago, nós devemos pedir sabedoria para que na hora da provação, nós como povo de Deus,
não sejamos reprovados. Devemos pedir sabedoria para suportar as lutas da vida, para suportar as provações, para suportar o dia mau, o dia das intempéries da vida. Por isso eu te pergunto, na hora da luta, o que é que você tem pedido para Deus? Para que Ele te tire da luta ou para que Ele te dê sabedoria para que você possa vencê-la? Porque às vezes, querido, você não está crescendo, porque você está agindo igual uma criança mimada que não suporta ouvir o não de um pai, que não suporta a dor, que não suporta o sofrimento. Às vezes você não está crescendo porque ao invés de você encarar os seus problemas de frente, pedindo a Deus sabedoria para lidar com eles, você está pedindo a Deus para tirá-lo dos problemas, para tirá-lo das provações, e aí você não cresce, porque Tiago diz, olha, vocês devem se alegrar, porque é a provação que vai levá-los à maturidade espiritual, ao crescimento. Por isso, querido, na hora da luta, me diz o que é que você tem pedido para Deus, para Ele livrá-lo do sofrimento, para Ele livrá-lo das provações, ou para que Ele te dê sabedoria, para que você possa ser aprovado, sabedoria para que você possa crescer, amadurecer. Querido, pedir para Deus te tirar da provação não vai fazer com que você saia dela. Pedir para Deus te tirar da provação não vai fazer com que você cresça. Por isso, ao invés de pedir para Deus que o livre, comece a pedir para Deus sabedoria para você aprender a lidar com ela e principalmente ser aprovado no seu testemunho. Peça para Deus que você aprenda o que você precisa aprender para que você possa acessar o próximo nível, porque senão você vai ficar repetindo essa fase o resto da sua vida. Querido, uma vez que você já entendeu, uma vez que você já aprendeu com Tiago, que as crises, dificuldades, lutas e problemas são absolutamente normais na vida de um cristão, e que isso vem tanto para o incrédulo quanto para o crente, e que a tempestade ela pode até destruir o incrédulo, mas que para o cristão ela só vai produzir crescimento. Uma vez que isso está claro para você, uma vez que você já absorveu e já acolheu isso no seu coração, eu estou aqui para te dizer, você está pronto para avançar, você está pronto para crescer, para amadurecer, para chegar no próximo nível da vida que Deus tem para você. E sabe qual é o próximo nível? É você parar de fugir dos problemas e você começar a resolver problemas. Deus está te chamando para ser um resolvedor de problemas, para encarar problemas e trazer a solução. O próximo nível é você começar a pedir todos os dias a Deus sabedoria para você lidar com as intempéries da vida, para você lidar com as crises da vida e para que você tenha um bom testemunho e seja aprovado. Portanto, eu te pergunto, me diz, hoje você precisa de sabedoria? Você precisa de sabedoria para viver? Você está encarando um grande problema, um gigante, um desafio, e você está precisando de sabedoria para resolver essa crise, esse conflito? Porque o texto diz, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque olha o que o texto diz, Ele é generoso e você vai receber. Ou seja, com Tiago nós podemos aprender 3 passos rápidos para se alcançar sabedoria. E olha como ele complementa o verso 5. No verso 6 ele diz, mas quando vocês forem pedir sabedoria, peçam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Portanto, se queremos ter sabedoria, aprenda com Tiago, você precisa pedir. Mas não basta pedir, você precisa pedir para a pessoa certa, peça para Deus. Mas não basta pedir, e não basta pedir para a pessoa certa, você precisa pedir com fé, com ousadia. Eu não sei se você percebeu, mas os passos, eles são complementares. Ou seja, não basta você pedir sabedoria, não basta pedir para a pessoa certa, você precisa pedir para a pessoa certa, mas com muita fé, porque o texto diz, Ele é generoso e você vai receber. Agora, deixa eu lhe perguntar, por que ao longo da sua vida você não tem vivido em sabedoria? Por que ao longo da sua vida você não recebeu sabedoria? Por que você não tem vencido as provações? É porque você nunca pediu por sabedoria?
É porque você está tentando conseguir sabedoria do jeito errado, lendo livros, estudando, tendo experiências? Ou porque você não está pedindo a Deus com fé? Qual é a razão para que você não receba a sabedoria? Porque o texto diz, peça a Deus generoso e você receberá. Por qual motivo, querido, você tem sido reprovado? Por qual motivo você está paralisado no tempo, você não está crescendo? Apenas nos versos 5 e 6, Tiago nos ensinou 3 coisas acerca do caráter de Deus. Olha o que ele diz. Primeiro, Deus é a fonte de toda a sabedoria. Segundo, é da natureza de Deus em dar. Terceiro, Deus é generoso. Deus é muito generoso. Todas as vezes que Ele foi multiplicar a comida, sempre sobrou. Quando Ele foi nos salvar, Ele nos deu o seu melhor. Deus é generoso em tudo o que faz. Por isso, se você não tinha o costume de orar todos os dias dizendo, Pai, me dê sabedoria para viver, que você comece a fazê-lo o quanto antes, porque este princípio, esse código pode mudar a sua vida. Tiago 1, verso 5, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus generoso e receberá. O que precisamos entender é que quando se trata de benefícios espirituais, presta atenção nisso. Quando se trata de benefícios espirituais, não há limites para o que Deus possa fazer. Quando se trata de benefícios espirituais, não há barreiras para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ou seja, quanto mais você pedir, mais você vai receber. Deus não colocou um limite aqui, porque é do interesse de Deus que você cresça, que você alcance a maturidade cristã. Por isso, quanto mais você pedir, mais você vai receber, porque é do interesse de Deus que você seja aprovado. E no final do texto você vai ver, para que você receba a coroa da vida. Em outras palavras, o que você tanto precisa hoje, para suportar a aprovação, para se alegrar na aprovação, para vencer a aprovação, Deus está disposto a te dar. Então nada mais sábio do que você fechar os seus olhos e começar a orar dizendo, Pai, me dá sabedoria para viver. Que Deus. Essa é a verdade, que Deus. No verso 6, Tiago diz, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Verso 7, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, uma vez que Deus é a fonte de toda a sabedoria, uma vez que Deus quer te dar sabedoria, uma vez que o texto diz que Ele é generoso e que se você pedir, você vai receber, então eu te pergunto, por que duvidar? Qual é a razão da sua dúvida? Qual é a razão da sua descrença? Qual é a razão da sua falta de fé? Porque Tiago compara o homem sem fé a 2 figuras. Para o Tiago, ele é como a onda do mar, empurrada de um lado para o outro, ou seja, uma pessoa que é jogada o tempo todo de um lado para o outro. E para Tiago, ele é uma pessoa que tem a mente dividida, ou seja, uma pessoa que constantemente fica em cima do muro, uma pessoa que está tentando servir aos 2 senhores, a seguir os 2 caminhos. E eu te pergunto, você é assim? Uma pessoa empurrada e jogada pelo vento, como a onda do mar. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora crê em Deus, a outra hora duvida de Deus. Você vive assim. Você tem a mente dividida. Está tentando seguir a Deus e ao dinheiro. Você está tentando servir aos 2 senhores. Seguir os 2 caminhos, o largo e o estreito. Você tem vivido assim, com um pé no mundo e um pé na igreja. Com o coração voltado para Deus, mas com o resto do corpo voltado para a carnalidade. Você tem vivido assim? Porque Tiago fala do resultado negativo de quem vive esse estilo de vida. E ele diz, primeiro, haverá um fracasso na oração. O texto diz, não vai receber coisa alguma. O segundo motivo, ou o segundo resultado negativo, é a inconstância espiritual. O texto diz, ele é instável em tudo que faz. Ou seja, uma pessoa que pratica essa vida, que vive esse estilo de vida, primeiro, não vai receber o que pede, e segundo, não vai sair do lugar. Não vai crescer, não vai amadurecer, vai continuar sempre no mesmo patamar. Harold diz que o crente que ora, mas duvida, é como um navio desorientado no mar. Ele anda, mas não sai do lugar.
Por isso, querido, não basta pedir. Não basta pedir para Deus, você precisa pedir para Deus, mas você precisa pedir com fé. E é justamente isso que eu gostaria de encorajá-lo a fazer. Enquanto você escuta essa palavra, vá orando em espírito no seu coração, dizendo: Pai, me dá sabedoria. Me dá sabedoria no meu casamento, me dá sabedoria na vida dos meus filhos, me dá sabedoria para gerir as minhas finanças, me dá sabedoria para ministrar, para ser testemunho, para ser um discípulo, para ser luz do mundo e sal da terra, me dá sabedoria. Agora, como é que você pode fazer isso? Como é que você pode receber a sabedoria? Como é que você pode acessar aquilo que Deus tem preparado para você? Sabe como? É muito simples. É mais simples do que você pensa. Não é difícil. Basta você fechar os teus olhos. Basta você colocar os teus joelhos no chão e começar a orar. Sabe por quê? Porque a sabedoria é algo espiritual. E por isso ela só pode ser comunicada e transferida de maneira espiritual. Por isso ore, mas ore com fé. Ore com fé. Agora, querido, a oração, ao contrário do que muitos pensam, não é uma forma de você manipular Deus a fazer o que você quer. A oração não é uma forma de você convencer Deus a fazer o que você quer. Na verdade, a oração é uma forma de nós sermos quebrantados, transformados e reajustados ao padrão que Deus estabeleceu. A oração é uma abertura para que o Pai entre e trabalhe nas nossas vidas e nos ajuste ao centro da sua vontade. Em outras palavras, a oração não faz Deus cumprir aquilo que eu quero. A oração me faz entender e a viver no centro da vontade dEle. A oração faz com que o nosso coração seja reajustado. Querido, a oração modifica a alma daquele que ora. A oração transforma a alma daquele que ora. Dessa forma, quando oramos, nós estamos confessando para Deus a nossa insuficiência. Quando oramos, nós estamos reconhecendo que Deus é perfeito, que Ele tudo pode. E quando oramos, nós estamos nos submetendo à sua vontade. Portanto, diante da provação, nós oramos a Deus pedindo por sabedoria. Essa é a mensagem que nós estamos passando para Ele. Deus, nós somos insuficientes. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. O Senhor tudo pode, o Senhor é perfeito, o Senhor detém toda a sabedoria. Por isso, Pai, traga direção para as nossas vidas. Quando no meio da provação pedimos a Deus sabedoria, essa é a mensagem que nós estamos comunicando a Ele. E aí quando oramos dessa maneira, sabe o que acontece? Deus nos dá sabedoria para viver. Ele traz direção para o nosso barco. E é justamente isso que nós veremos nos próximos versículos. Deus vai dar sabedoria tanto para o pobre quanto para o rico, para que eles sejam aprovados nas provações da vida. Verso 9, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque ele é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. Querido, quando oramos e pedimos a Deus sabedoria, Ele nos dá. E essa sabedoria é traduzida em vida prática, para que na hora da provação, o pobre não comece a murmurar, mas que ele se glorie no que Deus está fazendo. Para Tiago, a maior riqueza de um pobre é saber que ele foi aceito por Deus, que Deus o adotou, que Deus o escolheu, que ele pode ser chamado de filho e que Deus está no controle de tudo. Por isso, na hora da provação, o pobre vai ter um comportamento ajustado à sua posição de filho. E mesmo que ele perca os seus bens terrenos, ou mesmo não prospere na vida, ainda assim ele vai glorificar a Deus, tendo em vista que o pai cuida de um filho, e que o pai não perdeu o controle de nada, e que o pai está agindo na sua vida. Já o rico se gloria na sua humilhação. O rico, ele precisa se lembrar que toda essa riqueza terrena, ela é passageira, ela não tem significado, ela não tem importância diante das grandes questões da vida. Por isso, mesmo tendo mais vantagem financeira do que o pobre, ele deve se lembrar de quem ele realmente é. E que ele depende de Deus para levantar, para acordar todos os dias, ele depende de Deus para viver.
Dessa forma, o rico, na hora da provação, ele vai ter um comportamento ajustado à sua condição de filho, entendendo que mais valioso do que as riquezas terrenas e as bênçãos que ele recebeu é o Pai, é o Deus da bênção, é o Deus que abençoa. Em resumo, tanto o rico quanto o pobre, eles devem se lembrar que eles dependem apenas de Deus para viver. E aí, no dia da provação, os dois vão se alegrar, não nas coisas terrenas, não naquilo que é aparente, mas nas riquezas espirituais, naquilo que é eterno. O foco dos dois tem que estar em Deus, tem que estar naquilo que Deus está fazendo. O foco deles tem que estar na eternidade. Só assim os dois serão aprovados no dia da tempestade. Querido, a sabedoria faz com que tenhamos um comportamento ajustado na hora da provação. E presta atenção nisso para que você possa entender o que eu estou dizendo. Comportamento ajustado não é só a ação que eu planejo ter. Comportamento ajustado é justamente a minha reação, aquilo que eu não planejei, aquilo que eu não pensei. Porque o que mais revela quem eu sou não é as ações, mas as reações. Porque as ações elas são pensadas, planejadas, ensaiadas, mas as reações não. As reações revelam o meu caráter. As reações revelam a minha personalidade. As reações revelam a nossa essência, quem nós somos de verdade. Por isso a aprovação é boa, porque ela te mostra o que talvez você ainda não conseguiu perceber. A aprovação é boa porque ela revela quem nós verdadeiramente somos e ela nos dá a oportunidade de mudar, de abandonar o velho homem, a carnalidade, abandonar um estilo de vida que não agrada a Deus e amadurecer, a crescer de maneira espiritual. A aprovação nos prepara para a vida. Tiago 1, verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Olha o que o texto diz: feliz é aquele que reage bem às provações, e feliz porque ele vai ser recompensado. Querido, olha o que o texto está dizendo: feliz, ou seja, contente, realizado, satisfeito, completo vai ser quem suportar as provações, e não quem fraquejar nas provações. Em igualdade com o Sermão do Monte, nós temos a impressão de que quanto mais suportamos com paciência as provações, mais nos aproximamos de Deus. E quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais contentes, felizes, satisfeitos, cheios ficamos. O texto diz que quem suporta com paciência, ou seja, quem é leal, tanto na ação quanto na reação, e é perseverante, ou seja, é constante em sua lealdade a Deus, será recompensado com a coroa da vida. Que Deus! Em outras palavras, a coroa da vida é a recompensa daqueles que amam a Deus e provam este amor, suportando com paciência todo o sofrimento e toda a dor. Ou seja, se o rico sendo provado não murmurar, mas pelo contrário, reconhecer a sua dependência em Deus, e dessa forma conseguir abrir mão do que tem, repartindo o que tem com aqueles que não têm, sendo constante em sua generosidade, sendo constante em sua entrega, em sua doação. O texto diz: mais do que feliz, o rico será poupado do inferno e ainda receberá a coroa da vida. Que Deus! E o pobre que sendo provado, se ele for capaz de resistir à provação, à tentação, se ele resistir à murmuração e reconhecer a sua dependência em Deus, mais do que feliz, o texto diz que o pobre vai ser poupado do inferno e ainda receberá de presente a coroa da vida. Ou seja, a provação, querido, é a medida que remove as imperfeições e as impurezas do nosso coração. A provação é a medida da purificação. A provação é uma prova que visa apenas a nossa aprovação diante de Deus. É ela que nos prepara para que um dia nós recebamos a coroa da vida.
Tiago 1, verso 12, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. A coroa da vida aqui pode ser entendida como viver a mesma vida que o Pai vive. Que Deus! Será que você consegue compreender o que isso significa? Será que você consegue traduzir na sua mente o que isso significa? A coroa da vida pode ser entendida como viver a mesma vida que o Pai vive. Tiago 1, verso 13. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, Ele mesmo nunca tenta alguém. Querido, após Tiago nos ensinar a passar pela provação com sabedoria, agora ele vai nos ensinar a passar pela tentação com sabedoria. Presta atenção para que você possa entender. E a primeira coisa que Tiago vai dizer aqui é, a tentação não vem de Deus. Agora, você só vai entender isso se você começar a fazer uso da sabedoria que Deus está te dando. Ou seja, em nenhum outro momento da vida, a sabedoria é tão essencial e tão importante quanto no dia de hoje, quanto no dia da tempestade, quanto no dia das intempéries da vida. Em nenhum outro momento a sabedoria é tão importante e a falta dela tão desastrosa quanto no dia mau. Se você for sábio, querido, eu vou te dizer, você vai vencer a provação. Mas se você não for sábio, essa provação ela vai virar uma tentação. E o texto diz que a tentação ela produz morte. Ela vai destruir você. Em outras palavras, uma pessoa sábia, ela tende a suportar as provações com sabedoria, fidelidade, lealdade a Deus. Mas uma pessoa imatura, na hora da prova, ela começa a questionar quem Deus é, a sua vontade. Na hora da tentação, ela começa a questionar o amor de Deus. E ela começa a agir com infidelidade, murmurando, blasfemando, dando um péssimo testemunho. Deu para entender? Um crente maduro, ele suporta a provação com lealdade, mas um crente maduro, ele transfere a culpa para Deus. Ele tende a terceirizar a culpa do seu sofrimento para Deus. E após fazer isso, ele abandona, ele rejeita a presença de Deus e ele começa a caminhar sozinho. E eu te pergunto, como é que você está reagindo às provações? Você tem sido sábio e você tem vencido elas, ou você tem sido imaturo e você tem culpado a Deus pelo seu sofrimento? Porque é justamente isso que Tiago está dizendo. Não terceirize a sua responsabilidade. Não terceirize a culpa para Deus. Não terceirize o seu sofrimento para Ele, porque muito do que você está passando, nós já aprendemos com Tiago, que é fruto das nossas decisões. É consequência da nossa impulsividade, da nossa fraqueza, da nossa irresponsabilidade, das nossas escolhas. Querido, Deus não promove a dor, mas Ele também não desperdiça ela. Ou seja, sofremos porque primeiro somos humanos, estamos suscetíveis a todo tipo de sofrimento. Sofremos porque segundo, somos pecadores e fazemos sim escolhas ruins, tomamos decisões ruins, somos impulsivos. Sofremos porque terceiro, somos cristãos e nesse mundo seremos perseguidos. Mas embora Deus não crie o sofrimento, Ele também não desperdiça ele. De modo que tudo que nos acontece de bom e de ruim, Deus está usando para nos aperfeiçoar, para gerar crescimento e maturidade em nós. E é isso que a palavra diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus não é estar isento dos sofrimentos, mas é crescer, é amadurecer, é ser aperfeiçoado, até que um dia possamos alcançar a imagem de Jesus Cristo. Deus está usando das situações da vida para que você se torne mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 1, verso 13. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, Ele mesmo nunca tenta alguém.
Versículo 14, a tentação vem dos nossos desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Verso 15, esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Querido, repare que Tiago não vê o pecado como um ato, mas como um processo de 4 estágios. O primeiro estágio, Tiago diz, é o vazio. Ou seja, por não cultivarmos um relacionamento com Deus, mas sim uma vida de religiosidade, a verdade é que muitas vezes estamos vazios, e só alguém que está vazio é capaz de se encher de qualquer coisa. Por exemplo, imagine um almoço de domingo na sua família. Conseguiu imaginar aquele almoço onde tem tudo que você gosta? Imagine que você comeu até se fartar, você está cheio, extasiado. Aí vem a sobremesa e você come tudo que você gosta. Você está tão cheio, mas tão cheio, que tudo que você mais quer é se deitar. Tudo que você mais quer é ficar deitado no chão, porque você está se sentindo desconfortável. Aí chega uma tia atrasada na sua casa, e ela trouxe uma lasanha, e ela quer que você experimente, que você coma um pedaço. A pergunta que eu te faço é, você vai comer? Claro que não, por quê? Porque você está extasiado, você está cheio, você está lotado de comida, você não aguenta mais. Por isso você não vai comer. Agora, grava isso na sua mente. Imagine que num outro dia você saiu de casa atrasado para o trabalho, acordou tarde, não deu tempo de tomar o café da manhã. Chegou no serviço e esqueceu que você tinha que entregar um projeto. E aí você pula o horário do lanche, você não almoça porque você está trabalhando em cima daquele projeto. E lá para as 15 horas você consegue terminar e às 16 você vai apresentar o projeto. Você apresenta o projeto, você começa a suar frio, as suas mãos estão tremendo porque a adrenalina passou. E agora você está se sentindo fraco, você precisa comer alguma coisa. E aí você vai na cozinha do seu trabalho, abre a geladeira e quando você olha lá dentro tem um pastel. Mas aquele pastel já tem mais de 7 dias que está ali. Eu te pergunto, você vai comer? Claro que vai. Por quê? Porque você está vazio, você está com fome, você precisa comer alguma coisa. Percebe? Quando você está vazio, você aceita qualquer coisa. Mas quando você está cheio, você é seleto. E da mesma forma é na vida espiritual. Quando você está vazio de Deus, o diabo te oferece lixo e você aceita. Mas quando você está cheio, quando você está completo, quando você está satisfeito, quando você está cheio da presença de Deus, o diabo pode te oferecer aquilo que você mais quer e você vai conseguir rejeitar. Por quê? Porque você está cheio, você está satisfeito. O primeiro estágio do pecado para Tiago é o vazio. O segundo estágio, então, é o desejo, a cobiça. Por exemplo, por que não é recomendado você fazer compras quando você está com fome? Porque o vazio te faz comprar mais. O vazio aumenta o seu desejo. O vazio aumenta a sua cobiça. O primeiro estágio é o vazio. O segundo estágio é a cobiça. O terceiro estágio é o engano. Ou seja, você enche o seu carrinho de compra. E você acha que está fazendo a melhor coisa da vida. Mas quando você chega no caixa para pagar, você percebe a loucura que você cometeu. Querido, muitas pessoas hoje estão fora da igreja, não oram, não leem a Bíblia, não jejuam, estão traindo, contando mentiras, fazendo fofocas, se prostituindo, falando mal dos outros, e elas estão achando que essas coisas são aceitáveis, que são absolutamente normais. Por quê? Porque um dia elas estavam vazias, e elas começaram a cobiçar o que elas não tinham e não poderiam ter. E por causa disso elas entraram no terceiro estágio, que é o estágio do engano. Para que elas pudessem ter, e para que elas pudessem ter com a consciência limpa, elas começam a se enganar, e elas começam a viver uma vida de cegueira espiritual. Você consegue entender? Você conhece pessoas que estão vivendo assim? Todo mundo percebe a loucura que elas estão cometendo, mas elas já estão cegas e elas não conseguem perceber. Agora, deixa eu te dizer algo. Você já parou para pensar que você pode estar vivendo nesse estágio do engano? Ou seja, você não ora, passa dias sem falar com Deus, não lê a Bíblia, você não jejua,
E aí você acha que está tudo bem? Será que você não está vivendo nesse estágio do engano? Porque, querido, se você não valoriza a presença de Deus hoje, como é que você pode dizer que vai valorizar ao longo de toda a eternidade? O que não é verdade hoje também não vai ser verdade amanhã. Percebe o tamanho da loucura que você está cometendo? Se você troca Deus por qualquer coisa no seu dia, como é que você pode falar que Ele é o centro da sua vida? Se você é capaz de se beneficiar muito mais do que você oferta para Deus, como é que você pode falar que Ele é a sua prioridade? Se você busca muito mais engrandecer o seu nome, a sua carreira, do que o reino de Deus, como é que você pode falar que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o Senhor da sua vida? Será que você não está vivendo no estágio do engano, da cegueira espiritual? Será que você não está tentando seguir aos dois caminhos, servir aos dois senhores? Será que você não se encontra em cima do muro neste exato momento? Escuta a sua liderança, escuta o seu pastor, escuta as pessoas que te amam de verdade, porque talvez você está cego e não está conseguindo perceber a loucura que você está cometendo. Tão perto, mas tão longe. Tão perto de Deus, mas tão longe. É por isso que Apocalipse 3:20, Jesus vem e Ele diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se tiver alguém aí, abra e deixa eu entrar. Querido, mais uma vez Jesus está batendo a porta do seu coração. E Ele está tentando ajustar as suas prioridades, o seu olhar, o seu coração, a sua vida. Porque se você não acordar, o quarto estágio do pecado é a morte. Em outras palavras, para Tiago, um cristão, ele não cai, ele vai caindo. E talvez você esteja feliz da vida porque você não caiu, mas será que você não está caindo e você não está percebendo? Será que você não está caindo, mas está cego e não consegue entender o que está acontecendo na sua vida? Porque Davi não caiu do dia para a noite, Davi foi caindo. E Davi começa caindo quando ele abre mão dos valores de Deus e ele abraça os valores do mundo. Será que não é assim que você está vivendo hoje? Davi começa caindo quando ele olha para tudo que ele conquistou e ele se esquece de Deus e ele começa a falar que foi ele. Será que não é nesse estágio que você se encontra? Davi continua caindo quando, ao invés de ir para a batalha, servir a Deus, ele fica no seu castelo curtindo as regalias. Será que não é neste exato momento que você se encontra? Por isso eu te pergunto, em qual estágio você se encontra hoje? No estágio do vazio, longe da presença de Deus, mesmo estando tão perto, vivendo uma vida de religiosidade, de aparência, mas distante de Deus? Ou talvez você está no estágio da cobiça, aonde você está cobiçando aquilo que não é seu, desejando aquilo que Deus não tem para você. Você está no estágio do engano, da cegueira espiritual, ou você está caminhando a passos largos para a morte? Pergunto isso porque Deus é bom. A palavra diz que Ele é fiel para perdoar todos aqueles que se arrependem. Deus é fiel para te perdoar. Deus é bom. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. A graça é um presente, é um favor imerecido. Deus não quer que você destrua a sua vida, a sua história. Por isso, mais uma vez, Ele está te dando a oportunidade de mudar, de crescer, de amadurecer. Querido, eu não sei se você está percebendo, mas não há momento mais oportuno na sua vida para que você ore pedindo a Deus por sabedoria. E deixa eu te perguntar, você está pronto para ser provado? Você está pronto para ser provado? Você está pronto para encarar as provações da vida e ser aprovado por Deus? Porque se você não está, coloca teu joelho no chão e começa a clamar a Deus por sabedoria, para que quando a aprovação vier, você esteja pronto para ser aprovado nela. Tiago 1, verso 16, não se deixe enganar, meus amados irmãos, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai, que criou as luzes do céu, nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos os seus primeiros frutos. É interessante porque aqui Tiago começa dizendo, não vos enganeis. Ou seja, prestem atenção no que o mundo está dizendo a respeito de Deus.
Não vos enganeis, estejam atentos ao que o inimigo está tramando através das mídias, das redes sociais. Não sejam enganados por aquilo que vocês estão ouvindo a respeito de Deus. Querido Tiago, como pastor, ele traz um alerta para a igreja. Ele diz: amados irmãos, não se deixem enganar. Ou seja, a igreja estava sendo enganada. E hoje, me diz, sabe quem são as pessoas que estão vivendo em promiscuidade? Sabe quem são as pessoas que estão vivendo de maneira promíscua? São justamente pessoas que nasceram na igreja, conhecem a palavra, mas que foram enganadas pelas mídias e criaram uma imagem deturpada de Deus, saíram da igreja e estão vivendo no engano, na cegueira e na morte. Me diz, é verdade ou não é? É por isso que Tiago está dizendo: não se deixe enganar. Não caia na conversa da mídia. Não caia nessa conversa. Não leve a sério essa ideia, essa imagem que eles estão formando a respeito de Deus. Querido, se você tem dúvidas, eu estou aqui para te esclarecer. Primeiro, Deus não nos fez para morrer. Foi o pecado que trouxe a morte para o mundo. Deus não nos fez para adoecer, para sofrer. O que causou tudo isso foi a nossa rebeldia, a nossa rebelião, o nosso distanciamento de Deus, é o nosso pecado. Porque Deus nos ama. Se tem alguém que nos ama de verdade, é Deus. O seu amor é verdadeiro, é incondicional, é unilateral, é divino, não espera receber nada em troca. Deus é fiel para nos perdoar, e o perdão de Deus é o que gera constrangimento e arrependimento no nosso coração. Deus não te vê como um número, Ele te vê como uma pessoa. Ele está interessado na sua vida, Ele quer transformar a sua vida para que você entenda o que é vida de verdade, porque o que você vive, às vezes é uma subvida, às vezes você só está sobrevivendo, sendo escravo das coisas dessa vida, e Deus quer te mostrar o que é uma vida de verdade. Por isso Ele quer salvar a sua vida, Ele quer te dar a vida eterna. Ele está preparando uma morada para a sua família, para o seu povo. Ou seja, em concordância com aquilo que Tiago está dizendo, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus criou é bom. A maldade vem da perversão que há no coração do homem, do pecado. Deus não promove o mal, tudo que Deus faz é bom. Tiago 1, verso 18, por sua própria vontade Ele nos gerou, por meio da sua palavra verdadeira, e nós dentre toda a criação nos tornamos seus primeiros frutos. Nós não sabemos aqui ao certo se Tiago está falando da nossa criação ou do nosso novo nascimento. Mas uma coisa é certa, ao invés de Deus enviar sofrimento e dor para o seu povo, o que Deus envia é bênçãos, é dádiva, é oportunidade de crescimento. Querido, Deus não só nos criou, como também, olha só, Ele nos permite nascer de novo, recomeçar, zerar a vida, viver de maneira certa, deixar um grande legado. Você tem noção dessa oportunidade que Deus nos dá? A obra de Cristo naquela cruz te permite hoje zerar a vida, corrigir os teus erros, recomeçar da maneira certa. A obra de Cristo naquela cruz por você te permite nascer de novo e viver uma vida e experimentar de uma vida que você jamais experimentou. Agora a pergunta que eu te faço é: você quer isso? Você quer isso para você? Viver uma vida sem escravidão, sem opressão. Viver uma vida de verdade, uma vida de abundância, uma vida de liberdade. É isso que você quer? Caminhar para a eternidade? Mas a grande pergunta é isso que você quer? Se é isso que você mais quer, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Peça a Deus que primeiro te dê sabedoria num momento como esse.
Peça a Deus que o Espírito Santo de Deus revele para você a obra de Cristo naquela cruz. Peça ao Espírito Santo para quebrantar o seu coração, trazer arrependimento ao seu coração e para que ele possa abrir esse coração para que Jesus Cristo possa entrar e transformar a sua vida e a sua história. Feche os seus olhos e fale com Deus. Querido Deus e eterno Pai, eu quero entregar essa vida que neste momento ora, que ora ao Senhor. Ó Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo complete aquilo que o Senhor já começou a fazer. É muito provável que essa pessoa ela já te conheça de ouvir falar, mas ela quer te conhecer de verdade. Há pessoas orando neste exato momento que estão desviadas e querem reconciliação. Há pessoas nesse momento orando porque querem entregar a vida verdadeiramente a Ti, Pai. Eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo e da obra de Cristo, que o Senhor possa salvar essa vida, que o Senhor possa transformar essa vida e essa história, e que o Teu Espírito Santo venha selar essa pessoa, Pai, e que a obra da santificação comece no dia de hoje, Pai, e que em nome de Jesus o Senhor possa revelar a essa pessoa o propósito que o Senhor tem para a vida dela, aquilo que estava no seu coração quando o Senhor deu palavras de ordens para que ela viesse à existência. Se revela, Pai, como um Deus de amor, cura as feridas, cura os traumas, que o Senhor Deus possa sarar esse coração com a Tua presença, com a Tua paz, com a Tua alegria, Pai, e que em nome de Jesus, essa pessoa possa experimentar de uma vida nova, e é assim que eu oro em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero pedir a você que nos envie uma mensagem de WhatsApp. Está aparecendo o número aqui na tela, você também tem esse código de QR Code, abrindo a câmera do seu celular e apontando para ele, você vai abrir numa conversa de WhatsApp conosco, e eu queria que você dissesse que você aceitou Jesus Cristo, porque eu quero batizar você. Eu quero que você dê um passo a mais na sua caminhada cristã. Nós queremos que você desça as águas do batismo, que você comece a participar conosco do memorial da ceia do Senhor. Então, se você aceitou Jesus, manda uma mensagem para a gente, para que nós possamos iniciar uma caminhada juntos. E se você também no dia de hoje se reconciliou com Jesus Cristo, com a igreja, também nos envie essa mensagem, para que nós possamos dar início a uma caminhada enquanto família. Nós queremos caminhar com você. Poderoso, nunca falhará. Buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Diga aí, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Toda igreja, Deus conosco. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco.
Deus, que obra linda que Deus está fazendo. Deus não está parado, Deus está agindo o tempo todo. Eu estou muito feliz pela decisão que você tomou de se reconciliar com Ele, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque os melhores anos da tua vida são aqueles que estão por vir ao lado de Jesus Cristo. Nós somos a primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma família cheia de esperança, e nós queremos que você faça parte da nossa família. Então se conecte conosco, faça parte do que Deus está fazendo no mundo, no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. A todos eu quero agradecer a participação, é muito importante a sua participação aqui. Quero agradecer a Deus pela sua vida e quero te pedir um favor, dá aqui uma curtida nesse vídeo, assina o nosso canal, isso é muito importante, assina o nosso canal e compartilha esse culto nos seus grupos de WhatsApp para que muitas pessoas possam ter a oportunidade que você teve hoje de ter um encontro com Jesus Cristo, amém? Deus abençoa, Pai, todo mundo, todas as famílias representadas aqui nesse culto. Dá uma semana de paz, uma semana de alegria, e aqueles que te aceitaram como Senhor e Salvador, que eles possam experimentar de uma paz que excede todo entendimento, e que eles possam experimentar de uma alegria que transborda o coração, que eles possam desenvolver um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor, uma intimidade contigo, e é por isso que eu oro em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, até a próxima. A Semana da Criança está chegando. Você está aí pensando o que fazer de diferente com seu filho? O Geração Kids da PIB-BH está preparando uma programação para todos os dias, de 12 a 18 de outubro. Vem participar com a gente!